Olá, quinto ano, tudo bem? Agora nós vamos fazer a aula de ciências, tá bom? O capítulo novo do livro novo de vocês, o volume 3, para iniciar o nosso terceiro bimestre, tá? Então peguem o livro de vocês, para quem já tem o livro, tá? O livro integrado, e para quem não tem, acompanha pelo livro digital, tá bom? Então nós vamos dar início ao nosso capítulo 5, tá? Um mundo de materiais. Você sabe por que a âncora afunda, mas o navio flutua? Sabe do que são feitas as boias para evitar que as pessoas afundem na água? Os materiais têm características muito distintas, diferentes, tá? E isso faz com que um navio e uma boia sejam feitos de materiais distintos. Você já estudou algumas propriedades dos materiais, porém há muito mais para descobrir. Na seção de GAI do livro de vocês, nós temos a história do João de Barro, tá bom? A gente vai ver como é que o João de Barro faz para construir o ninho dele. O João de Barro é uma ave muito comum no Brasil, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Este pássaro é personagem de várias lendas e histórias, como a que você vai ler a seguir. O nome dessa ave vem do tipo de ninho que ela constrói, o qual é feito de barro, palha e pequenos gravetos. O macho e a fêmea constroem um ninho juntos, deixando uma pequena abertura para a entrada. O ninho pode durar muitos anos. Então imagine, eles fazem uma construção, gente, que dura anos, tá bom? E aí o trabalho conjunto, né, do macho e da fêmea. E aqui embaixo não tem no livro de vocês, mas tem no meu, algumas informações a mais sobre este pássaro, tá? A construção do ninho demora em média 25 dias, dependendo da ocorrência de chuvas, o que influencia na quantidade de barro disponível. O casal de pássaros se reveza na construção, enquanto um fica no ninho ajeitando o barro, o outro busca o material. Então percebam que é um trabalho conjunto, né, do João de Barro. João de Barro terminou sua casa, escolheu um poste de rua para fazer um ninho onde morar. O sofá fez do algodão que saltou do curativo do menino que joga bola no terreno baldio da rua. Cada dia ele faz um machucado novo e esquece do anterior. A banheira fez de tampinha de garrafa para guardar a água da chuva. Fez torneirinha de escorrer água até encher. Ele não cabe inteiro na sua banheira, na quase pia. É pássaro grande esse João. Primeiro limpa as patas, depois molha as asas e por último refresca o bico. Tá? Aqui nós temos uma lenda, percebam que ele coloca ações para o João de Barro que não são reais, né? O João de Barro ele não constrói um sofá dentro do ninho, tá bom? E agora respondendo questões sobre o texto. Na história, o pássaro João de Barro usou diversos objetos para mobiliar sua casa. Grife no texto os objetos que ele usou para fazer o sofá e a banheira. Tá? Então a gente vai olhar aqui no texto, já está grifado aqui para vocês. O sofá ele fez do algodão, então é a parte que vocês vão grifar do segundo parágrafo. E do terceiro parágrafo, a banheira fez de tampinha de garrafa. Né? Foram os materiais que ele utilizou. Número 2, o ninho do João de Barro pode durar muitos anos. Para construí-lo, ele usa barro que seca com o tempo, pequenos gravetos e palha. Sabendo disso, podemos dizer que o ninho é resistente à chuva? Explique sua resposta. Gente, basta a gente pensar, né? Se esse ninho ele pode durar anos, significa que ele é resistente à chuva, né? Os períodos de chuva que nós temos todo ano, tá? Nós não temos esse tipo de pássaro aqui, né? Nunca ouvi relatos de que ele existisse aqui, eu também nunca vi, mas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste ele é muito comum, né, essas construções do João de Barro, e elas realmente são muito resistentes, eles usam aquele mesmo ninho durante muitos anos, tá bom? Agora aqui nós vamos iniciar as propriedades dos materiais, tá? A gente vai começar vendo aqui o que são essas propriedades, o que é massa, tá? A massa de um corpo, né? De alguma coisa. Então, propriedades dos materiais. O barro, o algodão e a tampinha de garrafas usados pelo João de Barro são constituídos de matéria. A matéria tem características, também chamadas de propriedades. Algumas características são gerais, isto é, valem para qualquer material. Por exemplo, todos os materiais têm massa e volume. Gente, todo material ele tem, né, o peso, tá? O que ele ocupa.
Todo material ele é constituído de massa. E volume, a gente fala volume, é o que ele ocupa, tá? O espaço que ele ocupa. Então, a massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que ele apresenta e pode ser obtida por meio de uma balança. A gente costuma usar o termo peso quando a gente vai colocar alguma coisa na balança, mas na verdade o que a gente está vendo ali, o que a gente está medindo é a massa, tá bom? Por exemplo, muitos produtos que compramos no mercado vêm com a informação da massa no rótulo. Compare as duas embalagens de produtos representadas a seguir. Qual delas tem mais massa? Nós temos aqui um saco de arroz com 5 quilos e nós temos o feijão com 1 quilo. Então, qual delas tem maior massa? Obviamente, nós percebemos que é o arroz, que possui massa de 5 quilos. O pacote de arroz tem 5 quilos e, por isso, sua massa é maior que o pacote de feijão, que tem 1 quilo apenas. O pacote de arroz tem mais massa que o pacote de feijão, pois tem maior quantidade de matéria. Então, ele tem mais matéria aqui, ó, ocupando o espaço. Tá? Aqui também mais um comentário que não tem no livro de vocês. É comum usarmos o termo peso para se referir à massa de um corpo. Massa é uma grandeza física que pode ser aferida, tá? Medida em uma balança, está relacionada à matéria que compõe o corpo. Peso é uma força que age em direção ao centro do planeta Terra. O termo peso, nós utilizamos, se formos utilizar corretamente, ele está relacionado ao quê? A força que age em direção ao centro da Terra. Então, a gravidade, tá bom? É o peso que nós exercemos a partir do centro do planeta Terra, certo? O volume de um objeto está relacionado ao espaço que ele ocupa. Por exemplo, para obter a mesma massa de algodão e de feijão, o volume do algodão será maior, pois ele ocupa mais espaço. Observe, nós temos aqui uma quantidade grande de algodão e nós temos aqui um saco de feijão. Ao compararmos 1 quilo de algodão com 1 quilo de feijão, percebemos que eles têm a mesma massa. Então, né, eles têm a mesma massa, eles são constituídos da mesma quantidade de matéria, que é 1 quilo. Mas o volume do algodão é muito maior. O que é o volume do algodão? O espaço que ele ocupa. Por isso, o volume do algodão é maior do que o volume do feijão, tá bom? Além da massa e do volume, há outras propriedades que são específicas, ou seja, variam de acordo com o tipo de material. Por exemplo, quando colocamos na água, alguns materiais afundam e outros flutuam. Também existem materiais que são resistentes, como a madeira e o ferro, e outros que são frágeis, como o vidro e o isopor. São essas propriedades que definem o uso desses materiais. Né? É fácil fazer um comparativo se você consegue quebrar um vidro com facilidade, mas você não consegue quebrar a madeira com facilidade. Né? Então, são materiais diferentes, tá bom? Com características diferentes. Já na página 7, nós vamos falar da densidade. Tá? O que define se um objeto flutua ou afunda na água é a sua densidade. A densidade de um material depende da combinação entre massa e volume, ou seja, quanto maior for a massa em determinado volume, maior será a densidade. Parece confuso, gente, mas não é. Tá bom? A gente vai perceber isso fazendo comparativos, por exemplo, do que a gente conhece, né, do nosso dia a dia, de objetos que afundam na água e outros que não afundam. Tá? Objetos cheios de ar, como boias e bolas, são menos densos que a água e, por isso, tendem a flutuar. Objetos mais densos que a água afundam. Tá? Aqui nós temos uma piscina com uma bola, certo? E aqui nós temos uma moeda. O que nós vamos perceber? Que a bola ela vai flutuar e a moeda ela vai afundar. E olha que a bola ela é muito maior, ela tem um volume maior, certo? Mas aí nós temos a influência o quê? Das questões do peso, certo? Da massa e do volume. Então, quando brincamos com uma bola em uma piscina, ela não afunda porque sua densidade é menor que a da água. Entretanto, se deixarmos uma moeda cair na piscina, ela afundará imediatamente, pois o material de que ela é feita é mais denso que a água. No caso aqui, ele é um objeto metálico, certo? No entanto, não é somente a densidade do material com que um objeto é feito que define se ele vai flutuar ou afundar.
Também é preciso considerar outros fatores como seu formato. Por exemplo, ao colocarmos uma pequena bola feita de papel alumínio em um recipiente com água, podemos perceber que ela afunda, tá, gente? Levando em consideração você pegar e embolar direitinho a bolinha de alumínio, tá bom? Contudo, se fizermos um pequeno barco com o papel alumínio, ele flutuará. Então, nessa situação, nós temos aqui, ó, 2 copos com água. Os 2 copos foi colocado papel alumínio, só que com formatos diferentes. E isso já é o bastante para que um deles afunde e o outro flutue. Então, papel alumínio em formato de bola e de barco em um copo de água. Isso acontece porque na água existe uma força chamada empuxo, tá? Que está representado no copo. É uma força que é exercida da água contra o objeto, tá bom? Então, nós temos aqui o peso do objeto contra o empuxo da água. Ele age no sentido contrário ao peso de um objeto. Quanto mais água é deslocada pelo objeto, maior é a força de empuxo. Na situação representada acima, a bolinha sofre um empuxo menor, pois desloca pouca água. Contudo, quando o formato muda para barco, este desloca uma quantidade maior de água e o empuxo fica maior que o peso. Desse modo, o papel alumínio flutua. Nós vamos ver um exemplo aqui. Lembra lá da primeira pergunta no início do capítulo, falando por que a âncora afunda, né? Mas o navio flutua. E o navio ele é muito mais pesado do que a âncora. O navio tem muito mais massa do que a âncora. Então, por que o navio ele flutua e a âncora afunda, né? Então, além dos fatores matéria e volume, nós temos também a questão de formato, que influencia nisso, tá? Que vai influenciar nesse empuxo, nessa força que a água faz contra o objeto, tá bom? Então, a gente percebe aqui que um espaço ocupado por um objeto diferente aqui, ó, mas do mesmo material, ele se comporta de maneiras diferentes na água. Nós estamos agora na página 8, tá? Eu, cientista, como navios de ferro flutuam, né? O ferro é um material mais denso que a água e, portanto, afunda. Então, como é possível que gigantescos navios de ferro flutuem no mar? Você estudou que o formato dos objetos interfere em sua capacidade de flutuar, mas será que isso é válido para todos os materiais? Vamos fazer um teste? Este teste vocês irão fazer, está na página 8 do livro de vocês. Vocês vão precisar de 2 unidades de massa de motelar, de massinha, tá bom? E um recipiente com água, tá? Então, isso vai depender da disponibilidade de vocês de material. E ali no livro de vocês, vocês têm toda a orientação para poder fazer essa experiência, tá bom? E ainda aqui na página 8, aquelas partezinhas que são muito importantes, né? Do você sabia, tá? Você sabia? O formato do casco de navios e barcos favorece a flutuabilidade porque deixa um grande espaço vazio em seu interior, preenchendo apenas com ar. Assim, embora o volume do navio seja muito grande, há muita massa nesse espaço e a densidade do navio como um todo, ferro e ar, fica menor que a da água. Além disso, o formato do casco permite um equilíbrio entre o peso do navio e o empuxo, assegurando que ele não afunde. Então, aí está a justificativa para que um navio tão pesado, feito de material tão pesado, não afunde, sim flutue, tá? Percebam que faz diferença a estrutura e o espaço aqui cheio de ar, né? Do que é preenchido este navio. Então, observe quanto espaço existe dentro do casco de um navio de carga. Se ele fosse maciço, se ele fosse aqui totalmente ocupado, certamente este navio afundaria, tá bom? Agora nós vamos falar da solubilidade, que é um assunto que vocês já conhecem, né? Nós vimos já sobre solubilidade, né, da água, o que a água dissolve no livro anterior de vocês do bimestre anterior, tá? O que acontece quando colocamos um pouco de sal na água e o mexemos? O sal dissolve-se completamente na água, de modo que não enxergamos mais. Por isso, dizemos que o sal é solúvel em água, como vocês já haviam visto, né? De algumas coisas de alguns componentes que se dissolvem na água, que são solúveis e outros que não são. Então, o sal e a água antes da mistura,
depois o sal e a água depois da mistura. Percebam que o sal ele some completamente, porque ele se dissolve na água. A propriedade que as substâncias têm de se dissolverem ou não em determinada quantidade de outra substância, em geral a água, é chamada de solubilidade. Então, nós estamos retomando um termo que vocês já conheciam. Agora aqui na página, ainda na página 9, a água é considerada um ótimo solvente, ou seja, ela tem a capacidade de dissolver diferentes substâncias, como nós vimos, nós estudamos bastante sobre a água no livro anterior. Entretanto, ela não dissolve materiais gordurosos, como ceras e óleos. Os materiais que não se dissolvem completamente em determinados solventes são chamados de insolúveis. Então, são termos que vocês têm que saber definir, tanto solúveis quanto insolúveis, que nós já tínhamos visto, Lembra? Se a gente colocar um azeite, se a gente pingar o azeite ou o óleo num copo de água, eles não se misturam e este óleo fica por cima, tá bom? Então, ele não é solúvel em água. Nós tivemos também o exemplo da areia do mar, Areia da praia. A areia não é solúvel na água, ela não desaparece na água, tá bom? Você sabia? As louças normalmente estão engorduradas e a gordura é insolúvel em água. O sabão ou detergente permite essa dissolução e com a água remove a sujeira e a gordura da louça. É por isso que não lavamos a louça somente com água, é por isso que nós usamos um componente, o componente que vem, a mistura que vem dentro dos recipientes de sabão, para poder diluir esta gordura, porque somente a água ela não conseguiria. Então, o sabão ajuda a remover a sujeira e a gordura da louça, tá bom? Agora é com vocês, tá? Vocês irão realizar as atividades. Você também deverá fazer sozinho na seção lápis na mão as páginas 10 e 11 para uma melhor fixação do conteúdo. Essas atividades serão corrigidas na nossa próxima aula da próxima semana. Você deverá realizar a experiência da seção Eu Cientista da página 6 sobre os objetos que flutuam e os objetos que afundam na água. Essa experiência está no roteiro de vocês, tá bom, gente? Eu já adiantei para vocês os materiais que vocês vão utilizar para fazer essa experiência e poder responder as perguntas da página, tá? Da página 6. Então, vocês têm a página 6 para realizar e vocês têm as páginas 10 e 11 na seção lápis na mão para fazer também. Tá? E por último, para concluir a aula de hoje, vocês vão no positivo ON para realizar a atividade, tá? O título lá da atividade vai estar Propriedades da Matéria, aula do dia 4/8 de 2020, no campo de avaliação. Para facilitar, a escola pediu que nós colocássemos o roteiro, tá? Então, antes dessa propriedades da matéria, eu vou colocar as palavras, roteiro 1, tá? Eu vou colocar a marcação do roteiro 1 para facilitar para vocês acharem, tá bom? Então, lembre-se que ela contabilizará a sua frequência em nossa disciplina. Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês e as dúvidas que vocês tiverem, vocês guardam direitinho, escrevam, marquem, para que a gente tire nos nossos próximos encontros, tá bom?